Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós recebemos aqui como convidada a Espectro Cinza. E eu confesso que eu tô achando meio estranho esse episódio por duas razões. Primeiro, porque a roupa dela é bem chamativa. E segundo, porque é a primeira vez que eu tô nesse lado da mesa. Né? Tô no outro lado da mesa, hoje tá tudo um pouco estranho aqui, mas a gente vai hoje falar sobre um tema muito interessante que muita gente pediu há muito tempo, desde o 15º episódio as pessoas pedem sobre isso. Nunca achei ninguém para trazer que trouxesse um assunto mais racional sobre um tema que é salpicado de ideologia, até que finalmente eu encontrei uma pessoa com boas recomendações e a gente vai tratar sobre feminismo hoje, entre outras coisas. Glenda, ou Espectro Cinza, obrigado pela presença, valeu demais nesse dia chuvoso aqui. Realmente, assim, é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz. E a culpa é minha, tá, gente? Ele trocou de lugar porque eu pedi, porque eu não gosto do outro lado do meu rosto, tá? Então é pura vaidade, então obrigada. E vamos lá, vai ser muito divertido. Vamos começar pela sua caracterização. Qual que é o... Então, eu sempre gostei muito de arte, de moda. Sempre foram interesses bem antigos meus. E aí, quando eu comecei a fazer meu canal no YouTube há uns 8, 9 anos, se não até mesmo 10, eu não tenho muita certeza, eu fazia com uma caracterização bem comum, assim. Totalmente indistinguível das pessoas normais, né? E aí, quando eu voltei durante a pandemia, eu comecei a me maquiar e colocar perucas e tal, por ideia do meu co-host, meu sócio. Ideia do Elan. Porque ele disse, cara, já que tu gosta tanto de maquiagem, tu gosta de moda e tal, por que tu começa a se caracterizar? As pessoas vão começar a ficar curiosas, vai chamar atenção. E à medida que elas se habituam, elas vão começar a esperar qual vai ser a tua próxima fantasia, a tua próxima maquiagem. E dito e feito. Muitas das pessoas clicam lá pra saber como é que eu vou estar caracterizada no próximo dia, sabe? Que legal. Então, funcionou bastante, assim. Claro que no início acaba gerando um pouco de resistência, né? Porque é mais uma feminista esquisita. Mas, com o tempo, elas se acostumam. Inclusive, eu acho muito legal, assim, o processo. Quando algumas pessoas, elas estranham. E aí, à medida do hábito, né? De consumo do meu canal, elas se habituam e começam a gostar, né? Elas ficam... eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de maquiagem e tal. Comecei a dar mais valor. Algumas me mandam vídeos, reels. Então, eu também tenho outro fator, que são as minhas pretensões artísticas. Eu ainda quero ser diva pop. Então, eu já tenho que fazer minha propaganda aqui. Eu imagino que deva causar algumas estranhezas quando você entra num Uber, por exemplo. Então... Deve vir belas perguntas. Foi engraçado, porque eu tava naquele hotel, né? 5 estrelas, não sei o quê. E eu pensei, mano, eu vou descer lá pro saguão com essa roupa aqui. Certamente vão ficar olhando. Dito e feito, né? A galera deu uma olhada, assim, e tal. Mas eu já não ligo mais. Coisa acostumou, né? Bem de Mas boa. essa autenticidade é legal, principalmente pra internet. Acho que cria um nicho interessante ali pra você não ser formatado num discurso, né? Isso de internet é um excelente ponto, porque às vezes as pessoas esquecem que internet, querendo ou não, é entretenimento. As pessoas estão ali pra se divertir, pra se entreter ou pra aprender alguma coisa, mas ainda tem uma base fundamental de entretenimento. As pessoas, elas estão ali porque elas se acham interessante, divertido, elas criam uma conexão pessoal com a tua figura. Então, isso tudo são, como é que eu poderia dizer, personagens que tu vai construindo a partir de inúmeros outros aspectos, né? Inclusive o visual. E a galera gosta bastante, assim, eles se divertem. Tem gente que critica e tal, é até meio chato às vezes, mas no geral, assim, as pessoas são bem receptivas. Legal. É bem de boa. E você explodiu mesmo na internet e furou a bolha falando sobre feminismo. Eu diria que o maior passo que eu dei realmente furando a bolha foi quando eu fui no podcast do Petri. Que foi no antigo, né, o extinto A Deriva. Nossa, eu explodi lá também. Então, depois que eu fui lá, cara, Petri minha vida revelou mudou. Muita gente, né? Petri revelou muita gente. Demais. Pro bem e pro mal. Exatamente. Né? Mas realmente uma galera ficou conhecida lá. E depois disso, eu comecei em vários outros podcasts. Eu acho que foi ali que o Vilela me conheceu também. Mas o Redcast já me conhecia anteriormente. Como é que foi o seu crescimento dentro dos podcasts no tema feminismo? Você cresceu criticando
alimentando ou colocando uma visão mais acadêmica? Qual foi o recorte? Nos podcasts, especificamente, eu sempre tentei trazer uma visão alternativa mais racional, baseada em dados, com uma perspectiva mais acadêmica. Além das meras ideologias e opiniões subjetivas tiradas da bunda, sei lá, de uma pessoa que escreveu alguma coisa 50 anos atrás, entendeu? Eu tento trazer alguma coisa mais atualizada e também conciliadora. Isso aí é muito relevante porque também tem outros fatores anteriores que são alguns valores que eu baseio a minha performance intelectual ou na internet, que é baseado no perdão, na compaixão, na generosidade e na receptividade à divergência, certo? Aos conflitos intelectuais. Então, eu faço o possível para evitar taxar as pessoas de qualquer coisa simplesmente por uma divergência. Certo? Então, isso abre muito as possibilidades das pessoas me escutarem. Entendeu? E também porque simplesmente as coisas não são tão simples assim. Certo? As pessoas, elas divergem, elas têm opiniões distintas umas das outras por inúmeras razões. Porque elas têm acesso a fontes diferentes, experiências de vida diferentes, são testemunhas de outras situações diferentes da sua também. Elas têm contato intelectual com outras figuras que tu não tem, outro tipo de formação. Não exatamente porque, sei lá, elas simplesmente te odeiam, sabe? E eu penso que isso aí realmente foi muito relevante pro meu crescimento também. E qual que é a ideia do feminismo conciliacionista? Então, é justamente isso, de mostrar que, na verdade, homens e mulheres, eles têm algumas questões típicas, problemáticas, que são geradas através de certas interações e também de determinados sistemas, estruturas, de determinadas condições geográficas e temporais que geram conflitos, certo? Então, não é necessariamente uma perspectiva muito unilateral de que os homens são opressores, eles são maquiavélicos ou mal-intencionados, eles se reúnem em torno de uma mesa para decidir como prejudicar a vida das mulheres. Na verdade, a vida é muito mais complexa e cheia de nuances do que isso. Inclusive, já trazendo essa questão de cheia de nuances, é aí que eu criei o conceito do espectro cinza. Que, na verdade, analisar a sociedade, os fenômenos sociais, exige uma perspectiva realmente muito mais complexa, realmente. Porque a realidade é complexa. Então, existem inúmeros fatores influenciando para determinados resultados. Então, ok, tem os fatores sociais, tem os fatores econômicos, os fatores culturais, os fatores religiosos, os fatores genéticos, os fatores familiares. Tudo isso vai influenciar em determinado resultado. Então, eu tento trazer, na medida do possível, todas essas perspectivas, de modo que as pessoas consigam compreender que elas simplesmente não são as principais ou as únicas vítimas da sociedade. Mas aí, no caso, por exemplo, a gente vê alguns discursos, principalmente os virais, que normalmente são assim porque são rasos, né? Então, por isso que eles são os virais, conseguem furar a bolha. Onde tem agentes do movimento feminista alegando igualdade, ou às vezes até naquele efeito mola, jogando um pouco, esticando mais a corda como uma forma de ser mais ainda que o homem. Na sua análise, eles são diferentes, são agentes diferentes, homens e mulheres, e a gente tem que entender essas diferenças e conviver em paz com elas. Sim. É isso que você quer dizer? Basicamente, é uma coisa muito importante. Homens e mulheres, tá? A questão de biologia, eles têm comportamentos e propensões comportamentais diferentes uns dos outros. Pelo menos considerando uma média, né? Porque, obviamente, as pessoas, elas têm a sua própria individualidade. Claro. No meu caso, eu não sou uma mulher típica. Não significa que eu não seja mulher por causa disso. Mas existem algumas propensões médias. E a gente precisa reconhecer isso, que vai além da cultura. Na verdade, a cultura ela é estruturada em cima de uma fundamentação biológica. A gente precisa reconhecer isso e tentar compreender isso e gerar soluções a partir disso. Porque não adianta tu tentar resolver um problema que, na verdade, tu tá identificando a origem dele em algo que não é. Porque é basicamente tu tentar curar, sei lá, o câncer com uma aspirina. Tu nunca vai resolver esse problema dessa forma. Então, a questão mesmo da violência doméstica não é simplesmente por uma crença patriarcal. Isso existe o fator cultural, mas não é só isso que gera violência doméstica, por exemplo. Então, tu tentar insistir de que é apenas a cultura o fator relevante para que isso aconteça, ok, tu vai ficar o resto da sua vida, gerações e gerações, tentando resolver esse problema inutilmente.
Entende? E eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm medo, eu até consigo compreender em alguma medida por que isso acontece, de que a partir do momento que tu reconhece que existem pressupostos biológicos anteriores, tu vai apenas cruzar os braços e desistir de resolver o problema. Né? E realmente algumas pessoas elas têm essa tendência de se resignar diante de algo que supostamente não se pode mudar, certo? Mas essa não é a minha perspectiva e até seria uma falácia naturalista, né? Acreditar que porque algo é natural ou biológico, ele vai ser bom. Não necessariamente. A doença é natural, o câncer é natural, o estupro é natural. Tem tantas coisas horríveis que são originadas na natureza e não necessariamente a gente tem que aceitar, certo? Então... Tá rolando? Pessoal, tá um temporal gigantesco aqui. E a gente espera que não caia a luz, embora ela esteja piscando. Deve ter gerador aqui no prédio, né? Eu espero, desculpa. Sem problema. Então eu tento trazer essa perspectiva de que é possível a gente reconhecer os pressupostos biológicos, reconhecer certas dificuldades e questões típicas de homens e de mulheres para tentar resolver essas questões de modo mais eficaz ou pelo menos eficiente. Só para entender no contexto de nicho, assim, a galera... Digamos que as feministas clássicas, não sei se é esse o termo, mas classicamente conhecidas. Ah, ok. As mainstream, digamos. Elas gostam de você? Bah. As bem conhecidas, não. Assim, eu posso dizer que elas não me atacam diretamente, mas elas fingem que eu não existo. Entendi. Isso que eu tenho percebido mais ao longo do tempo. A esquerda, ela basicamente me ostracizou. Ela me colocou de lado, ela não quis exatamente conversar muito comigo. E aí eu fiquei de lado. Geralmente tem mulheres que vêm falar comigo, feministas, mas elas não são conhecidas. São gurias ou militantes ou simplesmente consumidoras do meu conteúdo. Mas elas não são conhecidas. E você foi, originalmente, a sua gestação foi no berço da esquerda. Foi? E aí você foi levado ao ostracismo. Sim. Ficou à deriva. Inclusive foi no podcast. Sim. Citou e aí a parte da direita te abraçou. Sim. Né? Eu acho muito irônico porque, assim, eu comecei a me interessar por feminismo há muitos anos, quando ninguém tava falando sobre isso. Não era no hype? Não era hype, porque assim, eu tenho 32 anos de idade, né? E aí, eu sempre tive um temperamento muito competitivo, mais rivalista. Então, eu queria ser independente, eu queria ser protagonista da minha própria vida, emancipada. Nunca quis, sei lá, ser dependente de um homem. Nunca. Isso sempre foi uma questão minha, anterior ao feminismo. Então, eu digo que eu sempre fui uma feminista por uma questão de temperamento mesmo. Você não aprendeu isso? Não. Ninguém me ensinou, muito pelo contrário. Eu fui criada em um ambiente evangélico. Entendeu? Minha mãe, ela sempre foi muito rígida no meu modo de criação. E aí, quando eu tava com uns 15 anos, que eu descobri o que era o feminismo. Tava lá, navegando na internet, eu vi um hiperlink no Wikipedia. Feminismo. Quando eu cliquei naquilo, eu pensei, caralho, eu não tava louca, então. Foi, assim, um momento de epifania, sabe? Do tipo, cara, quanto de teoria, de livro já foi escrito, desenvolvido a respeito disso, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a partir do marxismo. Aí tinha algumas feministas, algumas gurias que discutiam isso no Facebook. Nessa época, assim, era bem de nicho mesmo, ninguém discutia. E nesse período, eu discutia bastante, assim, eu passava horas na internet, assim, horas discutindo com masculinistas que nessa época também eles eram muito de nicho. Eles até eram bem mais agressivos e disseminavam alguns comportamentos mais violentos, assim, era bem estranho. Eu sou da época que existia o Silvio Coerich, o Búfalo, os Guerreiros da Real, e nessa época eles atacavam uma feminista marxista que é bem conhecida até hoje, que é a Lona Aranovich. Eles ameaçavam, mandavam mensagens, mandavam correspondência, diziam que iam entrar na casa dela, cortar a cabeça dela fora. Eram coisas absurdas, assim. Debate bem tranquilo. Então, eram coisas absurdas, eram ameaças pesadas. Um deles, inclusive, foi preso por pedofilia. Meu Deus. Era uma coisa bem pesada mesmo. E aí, nesse período que eu comecei a me desenvolver. Só que houve um momento que eu conheci uma pessoa que foi muito importante pra mim na época, pra minha formação intelectual, que me trouxe uma perspectiva muito mais racionalista e academicista. Hoje em dia eu não me identifico mais com essa pessoa politicamente, que foi o Eli Vieira. Hoje em dia a gente tem mais divergências do que convergências, mas ele foi muito importante pra mim, porque nesse período eu conheci muitas pessoas que eram intelectualmente muito mais maduras do que eu. Eu era muito verde, eu era novinha, eu não tinha formação científica, filosófica, nem nada. Mas eram horas e horas debatendo com pessoas inteligentes e muito mais bem preparadas. Aquilo ali, assim,
foi uma base fundamental para mim. E a partir de então, eu abri os meus horizontes, comecei a me tornar muito mais receptiva à divergência, muito mais resistente à ofensa, sabe? Então, é muito difícil alguém me ofender com uma opinião, sabe? É ficar ultrajada, parar de conversar com uma pessoa por causa disso. E é ali que eu me tornei faca na bota mesmo, assim. Eu tava disposta a ouvir todo tipo de argumento, independentemente do quão desconfortável aquilo fosse. Mas nessa época você ainda se identificava no campo da esquerda? Sim. E aí, foi essa postura que te levou ao ostracismo? Então, foi principalmente por causa dos meus vídeos criticando o movimento feminista e os ativismos típicos de esquerda. Porque eles se tornaram, ao longo do tempo, muito beligerantes, estridentes, anticientíficos. E desde criança eu sempre tive esse interesse, sabe? Filosófico, científico, mais racional. Inclusive, apanhei muito em casa por causa disso. Eu sempre fui muito de debate, sabe? E eu aprendi muito com a honestidade intelectual do meu pai, inclusive. Ele foi muito relevante pra mim nesse sentido também. E à medida que eu fui crescendo, eu fui me afastando cada vez mais à esquerda. Não eu exatamente, mas eles foram me empurrando. E eu acho muito interessante como isso aconteceu. Porque como eles meio que monopolizaram a virtude, né? A benfeitoria, digamos assim, os bons valores, eles começaram a se tornar também muito puristas. Então, se tu não conseguia comprar o pacote completo, logo, né, tu era uma pessoa merecedora de ostracismo. Você não é uma boa pessoa. E a esquerda, aliás, a direita se tornou mais vanguardista, então eles estavam mais famintos de pessoas, mais pessoas dispostas a apoiá-los, né? Então foi por causa disso que eu fui mais abraçada. Mas eu acho muito interessante uma coisa. A esquerda me ostracizou por certas divergências que, na minha percepção, não são tão primordiais ou delicadas ou radicais assim. E a direita conseguiu me abraçar, apesar de outras questões que são muito mais caras para eles. Por exemplo, o aborto. Cara, tem uma quantidade absurda de pessoas de centro-direita, de direita no meu canal, ou anti-aborto, que estão lá no meu canal consumindo o meu trabalho. E tem pessoas que simplesmente têm um nojo abismal de mim, que acham que eu sou uma pessoa asquerosa, horrível, maldita, mal intencionada, simplesmente porque eu penso que o Brasil não tem o pior tipo de patriarcado do mundo. Sabe? Que o Brasil não é o maior assassino de travestis do mundo, sabe? São questões pequenas, são detalhes que já é o suficiente para eles me colocarem de lado. Que interessante. E aí... Nesse universo, você começou a criticar alguns movimentos feministas. Você consegue dar um exemplo de uma divergência que você tem com esse feminismo mainstream que a gente vê na internet? Basicamente que as mulheres sempre têm razão. Então, existe um conflito sendo gerado. E aí, durante o debate, a mulher disse que a subjetividade dela a coloca numa situação favorável para que ela tenha razão. A minha experiência, a minha subjetividade, porque eu sou mulher, logo eu tenho razão. Violência doméstica também, sabe? Então, se a mulher ela está numa relação de violência doméstica, logo ela é apenas e a única e exclusiva vítima. Isso não é verdade. Dificilmente existe uma relação de conflito, de uma relação violenta no ambiente doméstico que existe só uma pessoa que de fato é abusiva, né? Geralmente é uma relação mútua de duas pessoas que estão muito envolvidas em um relacionamento insalubre, de péssima qualidade, enfim, com motivações equivocadas, enfim. E aí se eu tento trazer essa perspectiva, meu Deus do céu, aí pode esquecer, sabe? Em que eu, por exemplo, tento trazer essa visão de que as mulheres, elas devem ser tratadas como maiores intelectuais. Que elas são seres humanos adultos, logo responsáveis por si e pelo próprio destino. Inclusive, é isso que me traz como uma feminista mais clássica liberal, sabe? Que é essa busca pela emancipação, reconhecimento de um indivíduo que é responsável por si mesmo. E, portanto, deve ser responsável pelo seu futuro. Eu acredito muito nisso, sabe? Que o ser humano ele deve ser soberano de si mesmo. E se você identifica, e aliás, reconhece que a mulher ela é uma pessoa adulta, ela tem responsabilidade pelos seus crimes, ela tem responsabilidade pelas suas escolhas, sobre quem ela se relaciona, sobre a forma que ela vive a própria vida, o seu estilo de vida, a profissão que ela resolveu escolher. Então, é uma
perspectiva até bem contrária a esse ativismo que, inclusive, o Jonathan Haidt trata como depressor, de atribuir todos os seus problemas a fatores externos. Porque, basicamente, torna as pessoas em uma situação imanente, dependente, frustrada, amarga, como se nada dependesse delas. Pelo que eu tô entendendo, então, existe um movimento feminista que majoritariamente atribui a cultura e a história da cultura, o fato da mulher ser oprimida, e impede ou asfixia ela de uma emancipação, de uma liberdade, né? E que você traz o movimento liberal. Enquanto você fala, ei, peraí, não é bem assim. Existe a cultura, mas ele é apenas um dos pilares que está sustentando isso, mas tem uma série de outros fatores que a gente tem que investigar. Só que aí quando você traz essa vírgula, você é jogado para o ostracismo. Exatamente. Mas você acha que essa prisão, esse ostracismo que você sofreu, ele é... Uma pergunta realmente eu não sei se tem resposta e eu quero saber a sua opinião. Você acha que é uma má fé do movimento feminista ou da esquerda que te tirou dali do debate? Ou você acha que é uma incapacidade por uma espécie de lavagem cerebral que a galera sofreu e não conseguem conviver com o contraditório? Bah, eu adorei essa pergunta porque assim, ó, vou começar pela última, né? A última alternativa. Eu penso que os seres humanos, né? Aliás, eu não penso, eles são de fato gregários, certo? Nós somos intrinsecamente sociais. E parte do nosso termômetro depende da forma como as pessoas à nossa volta estão agindo. Então, nós dependemos, né, do crivo social para entender se isso aqui é ou não é razoável. Né? Querendo ou não, nós somos a nossa ponte para a realidade, para a vida prática. E quando as pessoas elas estão muito isoladas dentro de um movimento, elas acabam uniformizando o próprio comportamento a partir daquilo que elas veem como comum, aquilo que é razoável. Então, supostamente, bater em fascista é aceitável, bater em fulano de tal que pensa de determinada forma é aceitável. Chega um momento que realmente aquilo se torna o seu ambiente comum, vira um status quo. Então, existe esse fator de ser contaminado por uma visão homogênea do seu grupo. Vira um eco de pessoas que estão ali naquela masturbação mental e se dando tapinha nas costas, entendeu? Não, tá tudo certo. Não, é isso mesmo. Não, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado. Além de que também tem o fato de que nós somos tribais. Então, existe esse comportamento de fortalecimento intragrupal que acaba também gerando muita repulsa com aquilo que vem de fora. E aquilo que vem de fora irá nos contaminar, aquilo é perigoso, aquilo é suspeito, e pode ser que aquelas pessoas tenham más intenções. Então, eu consigo compreender e não necessariamente demonizar como isso acontece. Tem a má fé? Tem, com certeza. Mas também tem esse fator tribal, tem esse fator de uniformidade de pensamento, porque as pessoas se habituam a isso. E também tem o medo, sabe? O fator de que pode ser que aquela pessoa ela seja perigosa mesmo e estrague alguma coisa que eu acredito que é muito valiosa, sabe? Talvez a galera de má fé controle os tribais, né? Sim. Pode ser. Sim, eu penso que sim. Porque realmente existem pessoas que estão ali porque querem voto, estão ali porque querem visualização. Porque assim, tem pessoas, inclusive uma delas que eu conheço, que me disse um dia, eu não teria coragem de criticar minha audiência. Eu jamais me submeteria a isso. Eu não aceitaria me sujeitar a ser refém de uma multidão de pessoas. Inclusive, quando eu voltei pro meu canal, ele tava em ato, sei lá, por uns bons anos, eu tava com uns 4 mil inscritos, na verdade, um pouco menos. Toda vez que eu postava um vídeo novo, eu perdia e ganhava, eu não conseguia passar dos 4 mil, sabe? Porque eu me recusei. Então, é um crescimento que ele é consistente, mas ele é muito demorado. E algumas pessoas, elas querem crescer vertiginosamente em uma velocidade descomunal, sabe? Querem crescer da noite pro dia. Só que, né, o preço é vender sua alma pro diabo. Tu vai ter que vender suas opiniões pra isso. E eu acho que o ambiente político, já que o seu discurso, eu falo de saúde mental, então é menos politizado, embora a galera consiga politizar. Sim, consegue bastante. Mas acho que o seu discurso ele é bastante impregnado por política, né? Política no sentido amplo, como política partidária, eventualmente. E a galera aqui no Brasil personificou a política. Antes a política era destinada a partidos, agora é a pessoas mesmo, a sujeitos, né? Um CPF, ele tem o Lula, tem o Bolsonaro, tem o fulano de tal e tal. Acho que essa atmosfera de debate público politizada e polarizada, imagino que faça com que parte da audiência compre um pacote de um dos lados
e torne essa audiência ainda mais distante de algum tipo de discurso mais racional. Eu acho que, eu vejo, pelo menos hoje, que sempre quando eu tento trazer algum debate um pouco mais racional, pautado em dados, que não compre nenhuma das agendas, é sempre porrada pra caramba. Sempre porrada, sempre tão porrada. E eu imagino que se você fizer isso dentro de um contexto, por exemplo, de feminismo, deve ser isso elevado na 10ª potência. Não, né? e é bizarro, assim, porque... Cara, só os fortes conseguem aguentar um canal que nem o meu, assim, com toda a modéstia, porque... É desconfortável até mesmo pra mim, muitas vezes, entendeu? Porque, assim, quando tu realmente se propõe a ser uma pessoa intelectualmente honesta, investigativa, tu nunca vai ter certeza exatamente das coisas. Tu tá sempre ali na corda bamba, tu dá um passo pra frente, mas, sei lá, talvez semana que vem eu tenho que dar um passo pra trás de novo. É energeticamente muito dispendioso, é cansativo, tu tá sempre ali nesse lamaçal, é pantanoso o ambiente, entendeu? Então, muitas vezes quando as pessoas chegam no meu canal, elas não têm exatamente certeza se elas podem confiar em mim ou não. E eu acho que é razoável, porque elas em algum momento gostam de alguma coisa que eu falo, logo em seguida elas já não gostam mais, porque não há segurança, entendeu? É justamente um ambiente de nuances, certo? Então, muitas vezes eu tô lá expondo uma opinião e tal. Mas ok, eu tomei uma decisão, mas eu tô o tempo todo pensando, será que foi uma decisão correta? Será que esse meu posicionamento é correto mesmo? Inclusive, eu tive uma discussão, aliás, um debate bem interessante, com um dos guris do MBL, o Pedro Deirotti, sobre natalidade e antinatalidade outro dia. E aí, depois da nossa discussão e tal, eu fui dar uma volta ali na orla. E aí eu fiquei um tempão pensando naquilo e dando outros argumentos. E depois eu vendo, mas isso aqui não vai dar, porque eu mesma me rebati com o meu próprio argumento, sabe? Então, é um exercício que, assim, é o tipo de comprometimento que se tu assume mesmo, tu vai levar ele pro resto da sua vida. Que pode ser que tu fale com muita convicção na frente das pessoas, mas internamente tu tá sempre se perguntando, será que é a decisão correta? Será que é a opinião correta? Talvez não seja, entendeu? E com certeza eu vou morrer com inúmeras opiniões erradas. Já teve alguma dentro do movimento feminista que você falou, aqui eu tenho que mudar totalmente de lado, a minha opinião realmente não é essa que não é a correta? Eu penso que a principal mudança que eu tive, ela foi performática. Não exatamente posicionamentos políticos ou morais, mas performaticamente. Porque eu sempre tive uma performance mais agressiva, né? Eu sempre tive um temperamento combativo. E eu lembro como se fosse ontem, em que eu li um artigo falando sobre adesão política às suas ideias. E de que geralmente pessoas agressivas, com ativismo agressivo, geravam mais repulsa nas pessoas do que adesão. Aquilo ali tem uma meta-análise sobre divulgação científica sobre isso também. Nossa, uma sério? Uma meta-análise que avaliou vários estudos e mostrou que quando você... O cara lá é anti-vax. Aí você chega pra ele e fala, pô, você é um imbecil de ser anti-vacina, você é burro. É pior. Você reforça o negócio dele. Exatamente. Então, é um backfire effect. Isso mesmo. E ali, eu lembro que eu tive um impacto de pensar, nossa, mas será que eu vou ter que me tornar uma pessoa, como eu poderia dizer, submissa, muito água com açúcar, fazendo um papelzinho de boazinha e tal. E eu fui maturando isso ao longo do tempo. E eu tive algumas experiências alucinógenas também, com cogumelo e ayahuasca. E isso também meio que pegou meu cérebro e fez assim, sabe? E a partir disso, realmente, eu comecei a reformular quais eram as minhas motivações anteriores, ser motivada por bons sentimentos, na verdade, que me leva a tomar decisões melhores e mais racionais. E a partir de então, eu tive outro posicionamento político, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais receptiva e generosa. Mas assim, você teve em termos de performance. Performance. Você continua sendo crítica, sim, mas de uma forma diferente. Exatamente. Eu ainda sou uma pessoa ácida, eu diria que ainda bem crítica, mas muito mais mansa, digamos assim. E você sentiu uma melhora na efetividade da mensagem? Com assim? certeza. Penetra mais na galera? Com certeza. Assim, é um potencial tão grande de realmente acessar as pessoas emocionalmente. Primeiro tu ganha o coração delas. Depois tu ganha a cabeça delas. Sabe? Porque antes, na verdade, elas olham pra ti e elas pensam, nossa, é mais uma feminista maluca, insana, odiadora de homens.
E assim, eu até consigo entender pessoas que sentem isso de mim, sabe? É difícil pessoalizar, porque eu não tô dizendo que foi a maioria das feministas que agiram dessa forma, mas houve, obviamente, uma onda de estridência feminista e de ativismo de esquerda que era insuportável, era insustentável, sufocante para as pessoas. Obviamente isso vai gerar viés, isso vai gerar resistência, sabe? E depois disso, realmente, assim, eu percebi que valia muito a pena. Em receber mensagem de caras dizendo, graças a você, eu deixei de ser misógino, eu reduzi a minha misoginia. Das gurias me mandaram mensagem também, nossa, graças a ti, eu reduzi meu fanatismo em relação ao movimento feminista. Pra mim isso é extremamente gratificante. E acho que na atmosfera que a gente descreveu, que é polarizada, inflamada, você ter esse discurso de comer mais pelas beiradas, ele realmente, provavelmente, é muito mais eficiente do que você chegar já dando porrada, né? Pelo menos eu vejo isso na divulgação científica. Inclusive lá na BPBE, eu fiz um painel lá sobre divulgação científica e eu falei isso pra galera. Eu falei, quando vocês forem divulgar ciência, é mais interessante que a pessoa que você precisa alcançar, que é aquela pessoa cética com a ciência, que não acredita na ciência, essa pessoa não pode enxergar você como um babaca divulgador científico chato pra caramba. Você tem que acessar ela pelas beiradas pra ela concordar com você sem saber que você é um divulgador científico. Entendi. Porque aí ela já concordou e já não tem nem como... Inclusive, essa meta-análise mostra isso. Você tem que passar a mensagem para a pessoa, em vez de falar vacina não causa autismo, é você passar, até agora a gente não tem evidências de que qualquer tipo de imunização tem relação com algum desenvolvimento de doença. Você falou a mesma coisa, só que você falou de outra forma. Porque eles já botaram uma placa lá que vacina causa autismo. Então, se for por ali, imbativo, a pessoa se fecha cognitivamente e fica mais inflexível para mudar de opinião. Na verdade, vários estudos a respeito disso, que inclusive a gente tinha reunido e postado no meu canal um tempo atrás na comunidade, falando sobre convencimento intelectual. E o que a gente percebeu? Que, na verdade, o que é mais eficiente para mudar a opinião de uma pessoa não são novos argumentos, porque existe o viés de ancoragem. Então, aquilo que chegou primeiro, ele já é favorito, né? Então, sei lá, se a pessoa primeiro aprendeu sobre terra é plana, vai ser muito mais difícil tu mudar de ideia, né? Porque existe viés status quo, enfim, aquilo que está bem estabelecido. Mas o que realmente funciona é apresentar para a pessoa ferramentas de pensamento crítico. E aí ela chega no resultado sozinha. Isso. Essa meta-análise mostra isso também. E eles mostram que uma vez que a pessoa foi exposta a uma misinformation, a uma informação errada, ela pode nunca mais voltar a ser como era antes. Sempre fica uma questão. Ela pode mudar de ideia, mas assim, será que não é mesmo plana? Mas eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente subestima as pessoas, né? Mas a partir do momento que tu mostra pra elas sobre viés cognitivos, sobre certos fenômenos sociais, sobre alfabetização científica no geral, como aquilo pode ser bem manipulado, né, jornalisticamente, se ela tem a consciência disso, à medida do uso dessas ferramentas, ela vai chegar no resultado, no melhor, pelo menos, sozinha. Então, tu não precisa chegar lá e enfiar a goela abaixo na pessoa. Não, tu tem que acreditar nisso, tu tem que acreditar naquilo. Não seja demagogo, sabe? Na verdade, ofereça as ferramentas para que a pessoa chegue no resultado sozinha. Perfeito. Provavelmente ela vai chegar assim, mais rapidamente do que tu imaginava ou tendo uma qualidade muito maior do que simplesmente enfiar a goela abaixo e a pessoa se mantendo resistente, né? Ô Glenda, e uma outra coisa que deve atravessar muito essa discussão do feminismo que você pauta é a religião, né? Como é que você foi debatendo Vilela com uma moça... medievalista. Eu assisti uns pedaços, mas não cheguei a ver o posicionamento. Ela é religiosa, imagino, né? Pra caramba. E aí, como é que faz? A galera... Você tem público? Você alcança a galera da religião? Eles gostam de você? Odeiam? Como é que eu acho absurdo, assim. Eu realmente fico muito orgulhosa do meu público, porque, cara, acho que nem o professor Xavier reuniu tanto mutante. Juro, assim, tem tudo que você imaginar. Tem anarquista, tem... evangélico, conservador, católico, feminista, socialista, comunista, tem monarquista, minarquista, libertário, tudo que você imaginar. E com certeza tem muitos religiosos lá. Tem muçulmano, tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem ateu, agnóstico e tal. Eu sou ateia. E muitas vezes eu faço as minhas brincadeiras. Eu blasfemo bastante, faço umas piadas e tal. E as pessoas conseguem gostar de mim mesmo assim. Sabe? Eu acho que
essa galera realmente é muito faca na bota. Porque eu tô ali cutucando uma das feridas mais delicadas que eles têm, né? Tudo aquilo que fundamenta a sua existência, seu estilo de vida. Tem até alguns casos de pessoas que me mandam mensagem e dizem assim, aquele dia lá que tu blasfemou e tal, eu desinscrevi do teu canal, deu uma semana e eu voltei. Aconteceu muito comigo no início. Eu acho a coisa mais fofa do mundo, assim, sabe? É que tem bastante, eu consigo quando lidar. você fala... quando você critica o movimento feminista, eu imagino que parte da galera que escuta, ou sei lá, procura sobre esse tema, te coloque no espectro oposto. Então, se ela tá batendo no feminismo, logo ela é, sei lá, misógina, machista, etc. E parte dessa galera que te coloca no espectro oposto, eu imaginava que poderiam ser pessoas religiosas, que defendem a família, os costumes, o valor e tal. Acontece isso ou... Acontece, mas assim, como eu te falei, né? O meu crescimento ele foi consistente, mas teve qualidade, sabe? Então, apesar de terem esses religiosos com um estilo de vida muito mais restrito ou diferente do meu, elas conseguem consumir meu trabalho. E por isso que eu digo assim que é, ao mesmo tempo, irônico e também triste, de que são pessoas que supostamente deveriam ser muito mais intolerantes a mim e não são. Uhum. Porque elas existem. Elas apareceram, inclusive, assim, em peso numa entrevista que eu fiz com os 3 irmãos, em que eu tava conversando com um padre. Meu Deus do céu. Aquele dia foi foda. Os caras se metem em cada lugar. Não, né, assim... Não, assim, ó, eu sou uma pessoa naturalmente persona não grata, entendeu? Eu já aceitei. Paciência. Ossos do ofício, né? E assim, cara... Era todo tipo de coisa, assim. Tipo, gente dizendo que eu era amaldiçoada, que a minha mãe tinha que ter me abortado, que eu ia pro inferno. E aí era uma lambeção de saco também do padre, né? Com todo respeito ao padre, tá? Porque é uma pessoa excelente, generosa e muito gentil. Mas, assim, era uma galera bem chata e agressiva. Inclusive, o próprio padre tentou apaziguar e estimular mais respeito, né, à minha pessoa. Isso foi um debate no podcast? Pra mim não foi um debate, eu não fui preparada pra isso, pelo menos. Pra mim foi mais uma conversa, sabe? Um bate-papo bem de boa, assim. Mas é uma pessoa excelente, os guris que me receberam lá, inclusive um beijo pra eles, são super gente boa. Mas, o público, assim, a massa é foda. É difícil, né? Quando você fura a bolha, imagino que deva... Nossa, outra coisa também que aconteceu foi com o Verdun, porque ele tem o podcast... E ele é lutador, né? Então, geralmente, são caras mais de direita, mais agressivos também. Me esculhambaram, assim. Fica tranquila que acho que aqui no podcast a audiência mais qualificada vai dar boa. Mas, assim, me esculhambaram. Você voltou a xingar meus gatos, assim. Terrível. Mas... Você fica mal com essas paradas? É que, assim... Tem dias que eu fico mais mal do que outros, sabe? Depende muito do meu humor. Tem dias que eu tô mais sensível. Mas assim, quando o negócio tá pesado mesmo, eu nem leio. Cara, é a coisa mais simples do mundo. A galera tá lá me esculhambando. É só não ler. E hoje em dia eu meio que tenho a noção assim, cara, eu não tenho mais o meu Instagram. Ele não é mais meu, sabe? Eu tento abrir pra ver umas notificações ali. É impossível. É muita notificação, é muito comentário, é muita marcação. É impossível eu ter acesso hoje em dia. Não é mais pessoal, acabou. Então, assim, eu posto as minhas coisas, eu posto minhas fotos, eu posto meus reels, eu posto meus stories e eu respondo os comentários ali, as minhas mensagens no inbox, entendeu? Mas acabou ali a minha interação, sabe? Dificilmente eu realmente consigo me focar, sei lá, vou entrar numa discussão, um debate, alguma coisa assim. As pessoas estão lá me esculhambando, eu deixo elas me esculhambando sozinhas. E acho que você sai na rua e vê que não mudou nada, né? Tá tudo a mesma coisa. Exatamente. Isso é mundo impressionante. à parte. Inclusive, uma coisa que eu acho engraçada. Há anos atrás, me reconheceram na Avenida Paulista. Já me reconheceram em Minas Gerais. Me conhecem no Rio de Janeiro e tal. Eu vou pra minha cidade em Carazinho, ninguém liga pra mim. Ninguém sabe que eu existo lá. E, no geral, as pessoas, elas me tratam muito bem. Quando me encontram, assim, pedem pra tirar foto, pedem autógrafo e tal. No geral, as pessoas são muito gentis. Então, eu me baseio nelas. Exatamente. Sabe? Deixa eu te perguntar. Agora você recentemente entrou no movimento político, né? E é um movimento político autodeclarado de direita, né? Como é que funciona uma feminista entrar num movimento político de direita num país onde direita é aquele pacotão e esquerda é aquele amaranhado de virtudes e falsas virtudes e moralismo que não aceita quase ninguém se você não comprar o pacote. Os dois lados parecem um grande pacote, né? O movimento político que você entrou, que é o MBL, ele se coloca onde
nesse lugar aqui e como é que você aceita no movimento dessa natureza, sendo que classicamente você, historicamente, seria de esquerda, digamos assim? Posso contar toda a minha história com o MBL? Fica à vontade. Porque eu os conheço há muitos anos, né? Desde que eles começaram, né? No período lá das manifestações em 2013 e tal. E eu nunca tive um real interesse em investigar, entender muito bem como era o movimento. E aí, à medida do tempo, eu fui desenvolvendo mais uma ojeriza, aquele nojinho moral, assim, e mais divergência e raiva do que qualquer outra coisa. Aí houve o caso do Arthur, né, com os áudios e tal, piorou o negócio, realmente, assim, me gerou mais ojeriza ainda. E o meu co-host, ele começou a insistir a consumir, a gente fazer react do MBL no canal. Mas pra criticar? Pra criticar ou pra concordar, né? Porque ele sabia que eu era uma pessoa aberta. Ele também é a mesma coisa que eu, né? Então, vão existir momentos que tu vai concordar e tu vai discordar. Meu, assim, as primeiras vezes eu não podia olhar pra cara do Arthur Duval. De nojo que me dava. Sério, eu era tapada de nojo. E assim, eu não aguentava, sei lá, 2, 3 minutos sem reclamar e querer me levantar e sair da mesa. Entendeu? Tipo, a raiva que eu tinha. E aí ele insistia, não, vamos assistir, não sei o que e tal. Aí teve um momento muito importante pra mim, que foi quando ele revelou numa das lives que o período em que ele tinha descoberto aquele caso do Lancelotti foi mais ou menos na mesma época do vazamento dos áudios dele. E ele poderia ter usado aquilo como uma cortina de fumaça, ele poderia ter tentado desviar de assunto, acusar... E também poderia até mesmo ter negado, né? Foi IA, foi montagem, sei lá, qualquer outra coisa. Não, ele assumiu, foi isso que eu disse mesmo. Ele foi para um monte de programa de TV, né? Exato, e eu vou assumir o que aconteceu, entendeu? Pra mim, aquilo foi uma postura honrada, entendeu? Isso aí realmente mudou a perspectiva que eu tinha dele. Começou ali. Ou seja, o que começou a te pegar foi a conduta e não necessariamente a materialidade da parada. Exatamente. Foi a conduta. Frente conduta. A um erro, né? Exatamente. Foi a conduta e o posicionamento moral dele, em que ele assumiu o que ele tinha feito e não tentou desviar do assunto, sabe? Reconheceu o que tinha acontecido. Ele podia ter usado como uma arma política, inclusive. Não, eles mandaram pro MP. Cara, é difícil tu ver isso no movimento político. É bem raro. Eles mandaram pro quê? Pro MP, né? Pro Ministério Público. E eu já tava começando com uma simpatia maior antes, na verdade, por causa do Kim, que eu via a performance dele no Congresso e eu ficava, meu Deus do céu, que homem, né? Puro racionalismo. O pessoal argumenta muito bem, parece uma metralhadora de argumentos e era assim, algo menos comprometido ideologicamente, mas de fato com as soluções, com algo mais eficiente e tal. E isso foi por causa de um amigo meu que começou a falar dele pra mim. Aí eu comecei a gostar dele. Aí depois eu comecei a gostar do Arthur Duval a partir dessa posição honrada dele. Aí depois eu comecei a gostar do Renan. O Renan foi o último, assim. Inclusive era o mais intragável pra mim. E olha só que interessante, uma das questões que me levaram a começar a gostar dele foi porque eu li um texto que ele escreveu sobre feminismo no Twitter. Eu li aquilo e eu pensei, não é possível. Foi um dos melhores textos sobre feminismo que eu tinha lido nos últimos anos. E escrito por um homem, dificilmente eles conseguiam escrever algo tão bom que ou não era de esquerdo macho, né? Ou daquele cara que concorda com tudo que as mulheres dizem e afirmam. Chato pra caramba. Chato pra caralho, puxa Previsível. saco. Previsível, ideologicamente comprometido. Ou simplesmente um misógino red pill. Eu consegui ver ali as nuances no texto dele. E realmente tinha uma percepção mais precisa, nuançada e alternativa. E era basicamente a perspectiva que eu tinha sobre o feminismo que nós temos hoje aqui no Brasil. Que ao mesmo tempo que ele é tradicionalista e arcaico, ele quer manter algumas vantagens, mas ao mesmo tempo ele quer certas liberdades. Então ele é muito conveniente. Ele é tradicionalista, mas ao mesmo tempo ele não é, certo? Quando eu li aquilo ali, eu pensei, cara... Mas você já tava meio que comprada no Kim e no Arthur. Eu pensei, o Renan lacraste. Foi muito bem nesse texto aqui. Aí eu lembro que eu salvei esse texto, eu dei RT. E assim, eu elogiei o texto, mas ao mesmo tempo fazendo ressalvas, tipo, esse leproso aqui, alguma coisa assim, escrever alguma coisa de valor, sabe? E aí eu tive uns momentos de tretas com ele, com o Renan e também com o movimento e tal. Coisa de Twitter também, né? O Twitter é o pior ambiente do mundo, assim, coloca o pior da gente pra fora.
É uma aberração terrível. Inclusive, eu parei por causa disso. E aí, eu me afastei deles um tempo e tal. Eu mantive a minha amizade no sigilo com o Arthur Duval. Inclusive, ele nem tava por dentro da treta, tava nem aí. Aí, passou mais um tempo, eu me reaproximei deles. Teve um momento ali que eu percebi que o Renan já tava mais mansinho. E eu já tava de boa com eles também, assim. Foi uma treta meio pesada e tal, mas acabou sendo apenas um contratempo. E aí, eu me reaproximei deles. Passei um bom tempo conversando com pessoas que eu admiro intelectualmente e moralmente sobre a minha decisão. Dormia pensando nisso, acordava pensando nisso. Será que é a decisão correta? É que a logo MBL, e aí eu acho que até o Renan estrategicamente criou outros braços, talvez para amansar a logo MBL carrega um monte de ferida, né? Então você se intitulado MBL... cai um monte de coisa em cima de você. Exatamente, eu trago... Talvez por isso que você acordava e pensava... Acordava e ia dormir pensando nisso. Eu trouxe o histórico deles comigo, a partir de agora, né? E assim... Aí tem outra questão que me motiva muito, sabe? Eu penso que quando a gente quer fazer realmente algo valioso, significativo, tem um preço muito alto também a ser pago. E vai me gerar obstáculos, problemas, muito estresse... Mas se eu acredito que realmente aquilo a longo prazo tem valor e é significativo, vai justificar todos esses problemas ao longo do caminho. Eu tenho um ideal muito forte. E aí as pessoas me xingarem, acharem que eu fui vendida, que eu não tô mais comprometida com as minhas ideias, etc. Paciência, sabe? Eu penso que é impossível tu realmente conquistar algo relevante sem ter que passar por esse tipo de coisa antes. Eu acho difícil você achar alguma grande figura que fez algo relevante politicamente ou publicamente que, primeiro, não tenha sofrido uma grande rejeição. Acho que é impossível. Isso é impossível. E segundo, que não tenha, como é que eu posso dizer, pensado a longo prazo e no curto prazo afastado uma série de pessoas que acreditavam que, enfim, aquele comportamento é errado. Tem um exemplo que me marcou. Teu ombro caiu aí, arruma o teu ombro aí. Sim, é minha. Aí, ó, boa. Fantasia. Tem um caso bem interessante que me marcou bastante, que foi o Darwin. Depois de um tempo, quando ele divulgou a origem das espécies, ele escreveu numa carta: eu sinto como se eu tivesse assassinado alguém. Deve ser. Inclusive, ele tinha dores físicas por conta disso. Ele acho que deixou 10 anos a origem das espécies na gaveta, sem publicar, porque ele tinha medo. É difícil, cara. Imagina o peso de carregar isso, sabe? Mas imagina que merda ele morrer sem falar o que ele... E como eu sempre tive uma motivação muito forte, eu quero ser uma pessoa relevante historicamente, eu quero fazer algo significativo positivamente para as pessoas, ok, eu vou pagar o preço, sabe? E paciência, se as pessoas não gostam. E qual vai ser o seu papel dentro do movimento? Eu quero semear e alimentar, fomentar uma cultura filosoficamente racionalista e científica lá dentro. Realmente, esse é o meu principal objetivo. É fazer com que as pessoas lá dentro, tanto os líderes quanto a militância, quanto as pessoas que ainda não conhecem, tenham gerido do movimento, vejam ali como um ambiente que seja intelectualmente prolífico e confiável, mas ao mesmo tempo muito receptivo à divergência intelectual. Vai ser um ambiente de experimentação. Esse é um ambiente para que a gente gere conhecimento, que seja produtivo, não organizado, talvez até mesmo caótico, porque é um ambiente que, infelizmente, não existe mais, que deveria ser na universidade. Né? Que seja um ambiente para que ideias boas, novas e chocantes até mesmo sejam desenvolvidas e discutidas. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira, tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. E você acha que o movimento MBL
são figuras abertas para contradições? Com certeza. Eu diria que esse é o movimento perfeito. Aliás, o momento perfeito para isso. Não somente o movimento. Porque quem me chamou, curiosamente, foi um muçulmano, né? Foi o Ricardo Almeida. E ele tem ideias completamente diferentes das minhas. Ele não é um liberal. Mas ele me viu como uma pessoa intelectualmente capaz, hábil, receptiva ao divergente, uma pessoa inteligente, e ele me trouxe pra lá. Essa é uma coisa que eu gosto bastante do posicionamento do Renan também, porque ele quer formar uma elite intelectual, uma elite artística, uma elite filosófica e científica. Ele quer os melhores lá dentro. Então, independentemente do que as pessoas pensem, se é uma pessoa realmente inteligente, hábil e bem intencionada, ele vai querer trazer pra perto. Inclusive, foi interessante porque houve um debate recente do Arthur com uma moça, que agora eu não me lembro, ela é do PSDB. Guria inteligentíssima, racionalista, argumentou muito bem com o Arthur, não foi taxativa. O Renan já tava dando RT, assim, trazer ela pro movimento, entendeu? É isso que eles querem. E aí, obviamente, para conseguir construir isso, parte do pressuposto que precisa ter o contraditório, né? E aí você lá dentro, para instaurar, digamos assim, esse chip, essa mentalidade racionalista, academicista, quais serão os... Você tem... Não sei se você pode falar também, quais são as vertentes, o que você vai fazer, vai ter o que lá? A gente vai montar um podcast, né? E aí a nossa intenção é trazer acadêmicos, influenciadores, divulgadores científicos que tenham essa perspectiva mais racionalista e acadêmica também. E além de que a gente vai começar, aliás, eu já comecei, né, a escrever para a Valete. Aí trazer essas perspectivas mais acadêmicas e cientificamente comprometidas. A mesma coisa com Elan, né, que é o meu co-host, que também enviou um texto para a Valete. Então, esse, pelo menos, é o início do nosso projeto, de fomentar, através do podcast, das discussões, dos debates, inclusive no MBL News, que eu vou participar também toda segunda-feira, para alimentar bastante essa outra vertente. Legal. E dentro do seu... Não sei exatamente qual campo que você se encontrava antes de entrar o MBL, como é que foi a reação da galera? Assim, no meu canal, as pessoas já estavam meio que esperando, assim. E foi muito engraçado, porque, eu não sei, quando tu tá dentro do barco, tu não tá exatamente vendo de fora o que as pessoas estão vendo. E eu já vinha recebendo certas acusações de que eu era um puxadinho do MBL, que o MBL me financiava, que eu ia entrar pro MBL. Nessa época, eu pensava, Deus que me livre, jamais. Nunca! E eu realmente achava engraçado, assim, pensar, cara, de onde é que essas pessoas estão tirando isso? A gente mora na puta que pariu, na favela, a gente é pobre, e eles acham que a gente é financiado pelo MBL. Você morava no Rio, né? Eu morava no Rio. E eu não tinha a menor pretensão de entrar pro MBL, de participar do grupo deles, enfim, de ter qualquer relação, assim. Só que, com o tempo, o público deles começou a consumir meu canal. Cada dia mais, assim. Aí, quando eu vi, tinha uma militância do MBL lá. E aí, uma galera dizia, nossa, tu parece muito com o Renan Santos. Vocês têm muito em comum e tal, o temperamento, as opiniões. Eu pensava, cruzes, o que tu tá falando de errado? Deus que me livre, eu, hein? Não sei o que eu tô fazendo de errado aqui pra isso estar acontecendo. E aí, realmente, assim, com o tempo, eu peguei e me dei conta, ok? Eu tenho muito mais em comum com essas pessoas do que eu imaginava. E aí, eu me dei conta que aconteceu comigo o que acontece com muitas outras pessoas. Elas, basicamente, conhecem o movimento através dos rios sensacionalistas que eles fazem. Então, geralmente, é algo mais simplista, vulgar, de politicagem mesmo. E aí dá a impressão de que eles não têm aquele material denso, intelectualmente interessante para ser investigado e consumido. E ali, quando eu vi realmente as lives do Renan, que eu comecei a consumir os vídeos do Arthur, a minha perspectiva a respeito deles mudou bastante. Além de eu perceber que são realmente pessoas muito admiráveis, a nível político mesmo, sabe? Porque a política, especificamente no Brasil, ela tem um sistema de incentivos muito ruim. Então, meio que te exige uma relação de troca de favores muito intensa. E se tu não abdica de certos valores, é realmente muito difícil que tu consiga chegar ao teu poder. Tem alguns casos que simplesmente a pessoa é morta no processo. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer contigo, mas inúmeros outros problemas. Simplesmente vai ser
ignorado e ostracizado ao longo do processo. E ainda assim, ao longo de muito tempo, eles vêm se mostrando pessoas ainda muito virtuosas, embora ainda não muito limpas, eu diria, esteticamente e politicamente, nesse processo, sabe? Então, ali eu também vi muito senso de propósito, que é muito difícil de se encontrar também, né? Até porque na política, principalmente. Exatamente. Fora é difícil, imagina na política. Exatamente. É um grupo pequeno ainda, então eles são muito envolvidos dentro desse senso de propósito. A gente quer fazer algo realmente grande, significativo a longo prazo, para tirar o Brasil desse buraco que se enfiou e ninguém mais consegue tirar, sabe? Tornar o Brasil um país de primeiro mundo. E sabe o que eu acho legal, Glenda? E eu acho que você vai ter um papel bem importante dentro do grupo político que você entrou, do MBL, porque sempre quando você vai olhar os desfechos de uma boa ciência, eles envolvem normalmente baixo custo para produzir coisas muito eficientes. Se você for olhar passagem de avião, ela cai com o tempo, historicamente no longo prazo, por conta dos investimentos em ciência e tecnologia que são feitos dentro da indústria aeroespacial. Por exemplo, os caras desenvolvem uma lata mais leve, um combustível mais eficiente, etc. Dentro da área da saúde, hoje um diabético tipo 2 consegue comprar metformina por um valor baixíssimo em qualquer farmácia, e metformina é um dos medicamentos para diabetes tipo 2 mais eficientes que a gente tem hoje. É um tratamento de entrada para a população, é muito eficiente. Para a galera que não tem grana, os médicos conseguem receitar uma coisa que funciona, com pouco efeito colateral, e isso advém de estudos científicos. Então, o Brasil economiza muito porque tem um medicamento barato para uma condição epidêmica que é a diabetes. Se você for ver em tratamentos para dor, tratamentos para, enfim, para uma série de tratamentos de saúde pública, para conter avanços de vírus, para conter uma série de problemas, geralmente a ciência oferece boas soluções e soluções mais baratas do que fazer uma coisa que não passou por extensas pesquisas científicas, que controlam efeito colateral, controlam efetividade, controlam variáveis, confundidores, etc, etc, etc. Eu sinto que no Brasil, eu sinto duas coisas. Primeiro, isso é uma análise minha, eu não sou um cara da política, mas é uma análise que eu vejo por cima. Eu sinto que no Brasil, primeiro, pelo fato da gente ser comandado por uma oligarquia, né, que fez a Constituição de 88 e se arrasta no poder até hoje, e é isso que acontece no Brasil até hoje, eles se interessam muito pouco por esses avanços, e esses avanços só chegam quando a população pede, e a população pede pouco porque é iletrada cientificamente. Segundo ponto, hoje o Brasil é um país comandado basicamente pelo Centrão, por emendas parlamentares e pelo Centrão. O cara faz um tipo de acordo com o governo libera algumas emendas para aquele deputado inaugura uma praça no seu reduto eleitoral lá no interior, que é uma cidade com uma desproporção absurda da necessidade de emenda para aquele lugar, onde realmente precisa não tem, e onde não precisa tem, então é uma distribuição esdrúxula e feita ao bel prazer. E o cara se reelege, sendo que o fulano daquela cidadezinha nem conhece. A gente tem 513 deputados e, sei lá, 400 são do Centrão hoje. Não tem deputado de opinião. Deputado de opinião é muito pouquinho, é um deputado de opinião. O Boulos é um deputado de opinião. São de opinião. Você sabe o cara vai falar sobre aborto, você sabe o cara vai falar sobre liberação das armas. O resto é Centrão. Sempre que vem alguém falando, o problema não sei o que é o comunismo, o problema são esses... Não, o problema do Brasil é o Centrão. Sim, eu concordo contigo. E eu sinto, sabe o quê? Que por esse arranjo político, cultural, e posso estar equivocado, tá? Esse arranjo político, cultural que a gente vê no Brasil hoje, a ciência não entra, não acessa, mesmo que os políticos tenham muito a ganhar com a ciência. Porque a ciência traz economia, eficiência, menos efeito colateral, segurança. Se você olhar para qualquer pauta que tiver segurança pública, qualquer coisa que você olhar, principalmente saúde, né? No caso, educação, por exemplo, que nem sei, não tem debate sobre educação hoje no Brasil, né? Eu não vejo ninguém debater educação. Só o MBL. Pois é. Eu sinto que a galera não olha para o que a ciência mostra, uma ciência de qualidade internacional, validada, e fala, caramba, eles fizeram isso
e funciona, então vamos colocar aqui porque a gente vai ter um respaldo mais eficiente por um valor menor e vai melhorar os indicadores de população e etc, etc. Quando você entra num grupo... Agora eu tô fechando tudo. Desculpa me estender aí. Não, tá Quando ótimo. você entra num movimento político tentando levar ciência para esse movimento político, eu enxergo isso muito bom, de muito bom grado, porque como ex-cientista, não sou mais, mas fiz doutorado, mestrado, doutorado, pesquisei, fiz pesquisa, publiquei, e hoje divulgo ciência e tal. Eu vejo isso de muito bom grado, porque eu acho que os agentes políticos, salvo esses do Centrão que estão realmente sendo oportunistas Parasitas, e fazendo qualquer basicamente. coisa lá para se eleger, eu acho que os agentes políticos que queiram, de fato, impor uma pauta, seja o Boulos ou o Kim, o Renan, eu acho que eles, pelo fato de serem opinativos e acreditarem em alguma coisa, eles têm muito a ganhar com a ciência e deveriam olhar mais para essas coisas. Porque... De novo, qualquer coisa que foi extensamente pesquisada, ela é hoje o que a gente tem mais próximo da verdade. Porque a ciência é um empreendimento humano que não é verdade, mas se aproxima. E tem áreas que não precisa ser ciência, tá? A arte não quer ser ciência. A galera acha, pô, mas daí você é um cientificista, tudo é ciência. Eu falei, não, cara, arte não... Religião não quer ser ciência. Mas tem algumas áreas, segurança pública, educação, saúde... Economia, que se valor... Cara, poderia beber muito mais dessa fonte científica... E é ignorada. E aí entra um último problema, desculpa aí, antes de eu dar... É que eu nunca trago ninguém que fala de política aqui, então eu nunca posso falar dessas ideias. Os divulgadores científicos, eu tenho uma newsletter chamada Ângulo Morto, que eu publico... Nossa, adorei esse nome. É porque eu tento olhar uma situação por um ângulo que ninguém olha, um ângulo morto. Nossa, achei fantasmagórico. Assim, e aí a última news que eu publiquei lá, é intitulada Os divulgadores científicos... são a homeopatia do debate público. Porque não tem eficiência nenhuma, cara. Os divulgadores científicos hoje, de amplo alcance, eles fogem de pautas de debate público justamente porque é polarizado, politizado, e eles não querem ser taxados de comunista ou libertários, ou sei lá, conservadores, etc. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo político precisando de ciência. Quem levaria essa ciência para lá não está debatendo porque tem medo de ser taxado e sofrer rejeição, e a gente não gosta de sofrer rejeição. Então, sobra muito, muito pouca margem de manobra para entrar no movimento político e falar, cara, tem ciência, vamos olhar para a ciência, vamos olhar para ciência. E acho que é uma coisa que você está fazendo. Então, parabéns, acho que é realmente muito bom saber que tem alguém... Eu nem acredito que você falou isso. Que leva a gente, que leva a ciência. Juro pra ti que esse foi um dos principais pontos que eu fiquei dias e dias pensando. Em que eu estaria supostamente comprometendo a minha posição imparcial, política, intelectual, por causa do meu envolvimento com a MBL. Justamente é esse o ponto que me deixava com medo. Um dos principais. Será que eu não vou estar comprometendo o meu crédito público por causa dessa minha relação? Mas eu, ao mesmo tempo, fiquei encantada em, com o aprofundamento, perceber que essas pessoas elas estavam muito mais envolvidas com ciência do que outros grupos políticos. Porque, assim, eu sempre resisti a entrar para qualquer grupo político. Eu nunca tive interesse nisso. Eu, especificamente, nem gosto de política, pessoalmente. Mas eu descobri que o Arthur é engenheiro químico, que ele é um baita de um combatedor de pseudociência. Ele é contra medicina integrativa, práticas alternativas, homeopatia, reiki, astrologia. Toda essa baboseira pseudocientífica, ele é contra. E isso aí foi um fator muito relevante pra mim também. Além de que ele é ateu. Hoje em dia, eu não sei se ele assume, inclusive, desculpe. Mas até onde eu sei, ele era ateu. E eu também percebi que o Renan gosta muito do teu trabalho. E o próprio Ricardo, que me impressionou ao gostar dessa minha abordagem intelectualmente mais acadêmica e científica. E, basicamente, assim, entre tantos grupos políticos que eu conheço no Brasil, aparentemente, infelizmente, lamentavelmente, eles são os únicos que eu tenho visto com tanto comprometimento científico atualmente. Mas você acha que a esquerda não faz também esse comprometimento científico? Ou ela tem esse comprometimento? Porque a esquerda
normalmente está atrelado ao universo. E não adianta você falar em casa que a esquerda não dominou várias universidades, que dominou. Né? Não, dominou não tudo. Falar. Eles dominaram os setores todos, né? E fizeram um trabalho muito bom, inclusive. Aliás, fica a dica aí, Renan, do MBL. Se você quiser fazer um bom trabalho, copia o que o PT fez, porque eles mandaram bem, eles dominaram todos os setores. Você acha que a esquerda também compra esse discurso acadêmico? E por que na esquerda você não poderia fazer o que você está fazendo no... Porque a esquerda compra o discurso acadêmico. Eu acho que os caras mais contra o discurso acadêmico são os bolsonaristas malucos que então, são anti-vax e vai virar jacaré, entendeu? Esse é o meu ponto, assim, ó. Exceto o MBL, tira o MBL no meio dessa discussão. Direita e esquerda... Olha, eu fiz a mão trocada, né? Tudo bem. Direita e esquerda, eles têm os seus próprios negacionismos científicos. A esquerda tem os seus calcanhares de Aquiles e a direita também. Então, algo que seja típico da esquerda. Não existe diferença entre homens e mulheres. Por uma questão biológica, entre machos e fêmeas. O QI é uma invenção, não existe. As pessoas, todas elas têm as mesmas capacidades cognitivas, só a cultura importa. Não, tudo isso é mentira. Simples assim, tudo é mentira. Mas a direita também tem os seus negacionismos típicos. Negacionismo climático, por exemplo, de que fetos até, sei lá, 13º mês já tem sem ciência. Não tem. Esse outro ponto que tu trouxe. Vacina também, sabe? Então, ambos os lados, ele tem os seus calcanhares de Aquiles, entendeu? Os seus próprios negacionismos, entendeu? E justamente foi isso que eu trouxe anteriormente, mas é que eu não citei diretamente. Esse caso aí de diferenças biológicas entre homens e mulheres, cara, já é o suficiente para o movimento feminista me colocar lá na puta que pariu, entendeu? Nós não conversamos contigo, porque tudo é construção social e cultural. Não é verdade. A gente tem que admitir, a gente tem que reconhecer. Só que assim, tem até a ver com aquela tua pergunta anterior sobre por que as pessoas geralmente são tão resistentes a isso. Eu consigo entender porque eu já fui essas pessoas. Em que eu era mais cética em relação a essas diferenças biológicas, porque eu pensava que isso acabava me colocando numa situação imanente, em que eu não poderia fazer nada para mudar, que isso talvez geraria também essa imanência em outras pessoas, que geraria uma certa resignação, porque isso anteriormente já foi usado como justificativa para discriminar as pessoas. Então eu consigo entender o que motiva essas pessoas, porque de fato já foi usado para calar e discriminar as pessoas, e também eventualmente, até em determinados setores, acaba justificando ou servindo de material para as pessoas se resignarem na forma como as coisas já estão posicionadas e ordenadas socialmente. Então tem a má fé, mas também tem outras preocupações, que é aquilo que eu tinha falado antes também, que é sobre o medo. Às vezes as pessoas elas têm muito medo das consequências sociais que vão ser geradas a partir de determinadas ideias. Só que isso seria a falácia moralista, né? Eu tenho que acreditar em alguma coisa a partir das consequências que isso vai gerar. Não, simplesmente não. Existe a verdade é o que é, independentemente daquilo que vai ser gerado a partir dela. Paciência, né? Então o que eu tô entendendo é que você optou por entrar nesse movimento político porque, de certa forma, eles não têm no âmbito acadêmico ou científico ainda não tem os vícios que outros têm. Então, e aí você pode ajudar a solidificar um fundamento ali, digamos que mais coerente e tal. Tem os seus vícios? Tem. Mas, assim, é o melhor que eu encontrei. Sabe? Foi o melhor movimento político que eu encontrei nesse sentido. Entendeu? É o que tem vícios? Tem, mas é o que menos tem vícios. Entendeu? Então, por exemplo, o Renan gosta muito do Jonathan Haidt, o Pedro gosta do Jonathan Haidt. Cara, eu sou apaixonada por ele. Inclusive, o livro que eu vivo recomendando, que é A Mente Moralista, porque é um exercício de alteridade, de compaixão, de ser generoso com as pessoas a partir das próprias propensões morais e políticas delas e, portanto, das decisões sociais que elas vão tomando, que eu acho impressionante. De simplesmente tu olhar para uma pessoa e dizer assim, cara, ela é simplesmente uma força, uma expressão da natureza, que é inevitável. Geralmente as pessoas vão ser mais conservadoras, elas vão defender o status quo por uma questão de natural mesmo. Da mesma forma que existem pessoas alternativas, disruptivas, também por uma questão natural. E isso também serve até mesmo para eu ser mais generosa com as pessoas que me detestam.
sabe? Pessoas mais conservadoras que têm nojo de mim, que acham que eu sou mal intencionada, esse tipo de coisa. Ok, elas são mais conservadoras e eu sou caótica, eu sou meio quimérica mesmo, vai gerar desconfiança, elas me acham estranha. Ok, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver certas vantagens e necessidades no tipo de comportamento delas e vice-versa, sabe? Então, isso faz com que tu seja muito mais generoso e menos julgador, sabe? A partir do temperamento das pessoas, justamente por causa de um livro, né, científico que tá ali para justamente divulgar por que as pessoas são como elas são. Eu acho lindo. Hoje em dia, eu penso que é fascinante. E o Heitz, inclusive, é um cara que veio pro Brasil, estudou muito aqui no Brasil, várias coisas. Mano, no início do livro ali, ele comentando, sabe? Foi pra Porto Alegre, pro Nordeste. Eu, E mostrou como é diferente, né? Exatamente. Inclusive o julgamento moral da galera do Nordeste e do Sul. Exatamente. Eu acho impressionante, assim. Então, eu não consigo imaginar, sei lá, as pessoas de movimentos políticos bem à esquerda e bem à direita, assim, bolsonaristas, botando o Jonathan Haidt na mesa. Sabe? Vamos discutir as teorias sobre a mente moralista, sobre as propensões naturais que as pessoas têm, que vai direcionar o comportamento moral e, portanto, político das pessoas. Mano, dificilmente vai ver isso. E dentro do movimento do originário, digamos assim, na internet seu, que é o discurso feminista, a ideia do feminismo, hoje você pretende continuar com essa pauta, ou ela será como mote seu, ou ela será mais uma pauta dentro de várias que você busca defender para o futuro? Assim, até por uma questão de posicionamento político, eu vou continuar defendendo, porque eu penso que é necessário, justamente para arrematar ou raspar certas arestas. Tem algumas coisas, aliás, muitas, que eu ainda pretendo discutir, inclusive com mais minúcia, com mais calma. Por exemplo, o aborto, né? Geralmente as pessoas me tratam como uma grande vilã, né? Muitas pessoas acabaram resistindo a mim, inclusive no movimento, por causa disso. Mas eu penso que é importante discutir isso com honestidade intelectual, trazer pessoas que, inclusive, são contra, para construir um debate interessante, trazer os melhores argumentos, porque, inclusive, eu penso que, geralmente, o movimento feminista, ele debate sobre isso de um jeito muito ruim. Eu penso que... Geralmente é religião, né? Se posicionar, por exemplo, a favor do aborto simplesmente porque o corpo é da mulher é um argumento válido, mas ainda muito fraco. Eu penso que tem outras coisas que são relevantes pra gente tratar e decidir se isso é moral ou não. Mas também pretendo, sim, abordar inúmeros outros assuntos que eu considero importantes ou que vão sendo surgidos, né? À medida da conveniência. Então, não vou ficar fixada em somente um assunto, por uma questão de que não é prolífico intelectualmente. Também acho chato, enjoativo, pra mim e pro público. E porque tem outras coisas que são muito importantes, tanto quanto ou mais do que isso. Legal, legal. Glenda, obrigado demais pela sua participação. Muito maneiro. Deixa suas redes aí pra galera, como é que eles podem te achar. Então, eu sou uma vilã dos Power Rangers, tá? Então, quem quiser me encontrar em todos os lugares é Espectro Cinza. ESPECTRO Cinza. Muito simples. Vocês vão me encontrar em todos os lugares. E muitíssimo obrigada pelo convite, assim. Pra mim foi uma honra. Nunca imaginei que eu estaria aqui. Meu Deus do céu. Então, realmente, muitíssimo obrigada. E eu espero continuar contribuindo para a divulgação científica. E estejam totalmente bem recebidos para me criticar, para trazer um contraponto. Eu não tenho nenhum problema com isso. As pessoas querem me elogiar, mas também criticar, discordar, contrapor. Estejam totalmente à vontade, porque o meu canal e o trabalho que eu faço é justamente para isso. Legal, maravilha. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, ative o sininho, é isso, né? Dê like, importante dar like. Geralmente eu peço like aqui, funciona. Achei que não funcionava, então deixa o like aqui na live, no podcast. E envie esse episódio aqui no grupo da família. No grupo dos seus tios, das suas tias, pessoal conservador. Quanto mais conservador, mais você deve enviar, porque aí gera uma discussão legal no seu próximo churrasco de família aí. Fechou? Quem diria, né? Hoje eu fui bem família. Valeu, galera. Até o próximo episódio.